O manifesto foi organizado pela 53ª subseção da OAB. Advogados, funcionários do Fórum do Trabalho e o juiz responsável pelo fórum participaram do ato, que teve como objetivo mostrar os prejuízos para a região caso o Ministério do Trabalho seja extinto. A OAB se manifesta em virtude da possível extinção do X-Trabalho no Brasil. A X-Trabalho conseguiu avanços significativos dos nossos trabalhadores, significativos para os nossos empresários. E a OAB ela é terminantemente contra a extinção do X-Trabalho e a mitigação dos direitos nos quais os trabalhadores conquistaram ao longo dos anos, principalmente pós-Constituição de 88. Dr. Daniel é presidente da Comissão de Direito Empresarial de Nanuque. Segundo ele, caso a Justiça do Trabalho venha a ser extinta no país, o Fórum do Trabalho de Nanuque iria fechar as portas. Com isso, as ações envolvendo questões trabalhistas seriam resolvidas em Teoflotone. A extinção é um prejuízo que vai trazer para toda a sociedade o próprio acesso à Justiça do Trabalhador. Nós reconhecemos essa dificuldade que vai ser gerada e que fique claro que não é uma luta simplesmente classista, não é só da OAB, é uma luta em defesa da sociedade. Mesmo acha o presidente da Comissão do Direito do Trabalho. O trabalho ela hoje atende inúmeros municípios. Então, como houve uma cogitação de estar fechando a Justiça do Trabalho, as ações seriam encaminhadas para a Justiça, certamente a Justiça Federal. Então, haveria prejuízo para as partes no sentido de deslocamento. Por exemplo, a região de Nanuque ela é atendida por uma vara do trabalho. Com a extinção da Justiça do Trabalho, passaria a atender Teoflotone. Então as partes deveriam gastar para poder estar deslocando até essa comarca, para poder estar respondendo suas ações. Todos os advogados presentes são contra a extinção da Justiça do Trabalho. Se houver extinção, realmente vai trazer um prejuízo muito grande para os trabalhadores, porque deixa também uma série de questionamentos, de como que fica, se seria... quem queria absorver, a justiça, seria a justiça comum ou a justiça federal. No caso, nós não temos aqui nenhuma jurisdição, Na federal a gente não tem na comarca. Então teria que ter um deslocamento, de todas essas demandas para uma cidade mais próxima, que seria Teoflotone. Então, eu vejo como um retrocesso, porque antes de implantar a vara de trabalho na cidade, todas as ações eram ajuizadas e julgadas em Teoflotone. Isso acaba trazendo prejuízo tanto para o trabalhador como quem estiver envolvido numa ação trabalhista por causa do deslocamento, gasto, perda de tempo, Segundo o secretário do Fórum do Trabalho, Nanuque atende hoje 8 municípios. Com o fechamento do fórum, toda a região será afetada. Prejuízo, porque tem 8 cidades atendidas com distância de até 200 quilômetros. Então não poderia encerrar as atividades da Justiça do Trabalho ou da vara de Nanuque, trazendo um prejuízo enorme ao jurisdicionário. Porque o deslocamento, os reclamantes não têm condição financeira de se deslocar até outra cidade mais distante para ajuizar as ações. O mesmo acha o juiz que atua no fórum. Que o problema maior seria o deslocamento, E esse deslocamento seria cada vez maior na medida em que a parte teria que se deslocar até uma cidade, talvez Teoflotone ou talvez até uma outra cidade, para poder propor uma ação e acompanhar um processo. Então, o prejuízo maior é nesse aspecto.